Estamos aqui hoje recebendo a visita do Dr. Roberto Mioto, urologista de nossa cidade, e nós gostaríamos, nesse terceiro bloco, que o senhor nos falasse de dois aspectos. Um deles, sobre a taxa de cura que nós devemos esperar, uma vez diagnosticado o câncer de próstata em cada uma de suas etapas. E, em segundo lugar, que complicações e que incômodos os pacientes com câncer de próstata submetidos ao tratamento sejam as mais frequentes. Sim. No pós-operatório. Bom, então vai depender do grau de comprometimento local desse tumor. Né? Se esse tumor estiver dentro da próstata somente, sem ramificação nenhuma, com radioterapia ou cirurgia, a taxa de cura se aproxima dos 90%, 85%, 90%. Tá? Lógico que se tiver algum grau histológico diferente ou uma ramificação um pouquinho para a próstata, mas isso vai caindo. Algumas vezes a gente tem que associar também tratamentos. O tratamento faz com uma cirurgia, depois eventualmente esse PSA começa a subir, a gente faz uma radioterapia em cima e tem bons resultados também com esse tratamento. Uma taxa bastante positiva, bastante muito boa, muito boa. A taxa é muito boa, tá? Quanto à segunda pergunta, agora, também, se o paciente já vem com um diagnóstico tardio, a gente não tem mais como curar esse paciente, tá? Se ele já tiver metástase, isto é, a doença à distância, principalmente os locais principais de metástase seriam os ossos e gânglios linfáticos, aí a gente já não consegue mais ter essa taxa de cura e nem consegue curar. A gente vai fazer um tratamento paliativo, tá? Consegue aumentar bastante a sobrevida desses pacientes, com uma qualidade de vida boa, mas infelizmente a gente já foge da nossa alçada a tentativa de cura desse paciente. Tá? A segunda pergunta que você me falou foi sobre as complicações. Né? Bom, as complicações, as principais complicações pós-câncer de próstata, o tratamento, né, seriam a impotência sexual, tá? Que isso está ligado principalmente a faixa etária do paciente. Quanto mais baixa essa faixa etária, menos problema de ereção ele já tem previamente, então também os resultados da recuperação desse paciente são melhores. Tá? A grosso modo, a gente pode falar aí que o câncer de próstata pode dar impotência em torno de 50% dos casos. Tá? Essa impotência, em caso da cirurgia, ela ocorre geralmente nos primeiros 6 meses a 1 ano. Nos primeiros 6 meses fica realmente muito ruim, porque ocorre uma coisa que a gente chama de neuropraxia, os nervos que passam do ladinho da próstata, claro, por mais que eles não sejam lesados, eles são afetados em reação inflamatória, então eles ficam sem transmitir bem. Então, depois desse período, os pacientes muitas vezes apresentam uma taxa de recuperação. Essa taxa de recuperação pode, muitas vezes demoram mais de 1 ano, ou até pacientes com 2 anos, 3 anos voltam a ter uma função, tá? Dependendo de cada caso. Né? E a outra grande, já na radioterapia, essa impotência também pode ocorrer, só que ela ocorre mais tardiamente. A radioterapia queima a próstata, mas queima também os nervinhos. Mas a pessoa não fica impotente no começo. Ela vai evoluindo e depois de 2, 3 anos, aí começa a vir as consequências da radioterapia. São mais tardias. São mais tardias. São as mesmas consequências no que diz respeito à possibilidade de ereção, porém são mais tardias na radioterapia. E a outra, então, a impotência seria em torno de 50%, a grosso modo, dependendo da faixa etária do paciente, de outras comorbidades, né? E a outra complicação seria de incontinência urinária. Tá? A pessoa não consegue controlar a urina. Por quê? Porque você tem, na verdade, você tem 2 esfíncteres. O esfíncter interno, que é no colo da bexiga, que ele fica ali juntinho com a próstata, e tem o esfíncter externo, que é depois da próstata. Quando você faz a cirurgia, você tira esse esfíncter interno, ela tem que sair junto, tá? Então você passa a ter um esfíncter só. E esse esfíncter algumas vezes não é o suficiente, ou ele fica também não muito bom, e ele tem uma perda de urina. Essa perda de urina também ocorre mais ou menos em aproximadamente 8% dos casos. No começo, muitas vezes fica essa perda de urina, e depois ela vai melhorando paulatinamente e geralmente você consegue uma taxa muito boa. Com 1 ano a pessoa já está quase boa.
Volta à normalidade na função urinária. Sendo que 8% persistem com essa incontinência urinária, que a gente vai tratar à medida do possível o que der. Todas as duas, a impotência, tanto a impotência quanto a incontinência, tem o seu tratamento específico. Nem que seja, a última coisa seria a colocação de uma prótese peniana para voltar à função sexual desse paciente e também colocação de um esfíncter artificial para deixar esse paciente totalmente incontinente, tá? Isso geralmente não é uma coisa muito frequente, mas existe essa possibilidade, tá? Outras complicações seriam as complicações da radioterapia, que a radioterapia não queima só a próstata, ela queima também um pouco o reto, queima um pouquinho outras estruturas que pode cursar com retite, colite, essas outras coisas assim, tá? Mas basicamente as mais importantes seriam a impotência e a incontinência urinária. Doutor Mioto, em resumo, quais seriam os cuidados no que diz respeito à frequência médica, com relação à prevenção ou diagnóstico precoce, no caso do câncer de próstata? O diagnóstico precoce é realmente o que eu falei, você tem que começar a botar na cabeça que você tem que procurar o urologista, digamos, a partir de 45 ou 50 anos, que seja dependendo das sociedades que preconizam esses protocolos, tá? Mas tem que ir mesmo sem sentir nada. Submeter ao toque retal e submeter a dosagem do PSA. As medidas preventivas, não existe uma coisa muito específica ainda a respeito disso, mas sabe-se, tá, que dosagens de vitamina E são preventivos, selênio preventivo, a ingestão de licopeno, que é uma substância encontrada nas frutas vermelhas, goiaba, morango, tomate e tudo mais, também diminui. E o principal, tá, o câncer de próstata está muito relacionado, como uma grande maioria dos cânceres, aos fatores hereditariedade e dietéticos e hábitos de vida, tá? Então, dietas baixas em gorduras saturadas, tá, diminuem a incidência de câncer de próstata. Ingestão de fibras e outras coisas mais ajudam, frutas, fibras, ajudam a prevenir o câncer de próstata. E um fator muito importante é a obesidade. A obesidade está ligada muito ao desenvolvimento do câncer de próstata, como outros cânceres, e também a cânceres de maior gravidade, tá? Então, o que a gente preconiza hoje é praticamente o que até a cardiologia, o cara que vai fazer um preventivo para a cardiologia já está fazendo um preventivo para o câncer. É emagrecer, deixar de fumar também, que o fumo também aumenta a incidência, deixar de fumar, e a prática de exercícios físicos. A vida sedentária também está extremamente ligada, não só ao câncer de próstata, como outros cânceres também, tá? Então, basicamente, prevenção, vida saudável, tratar a obesidade e exercício físico. E uma alimentação saudável. Exatamente. Nós tivemos aqui um prazer enorme e que nós consideramos também de extrema utilidade para os nossos telespectadores, a presença do Dr. Roberto Mioto. O Dr. Roberto Mioto é um urologista conceituado em nossa cidade, conceituado em nossa região, com larga experiência no tratamento do câncer de próstata, a quem nós agradecemos a presença e esperamos tê-lo aqui novamente para outros temas no campo da urologia. Muitíssimo obrigado, Dr. Roberto Mioto. Foi um prazer muito grande tê-lo. Certamente.